Olá, meus amigos, meus irmãos, uma vez mais aqui estamos presentes nessa grande oportunidade de falarmos dessa doutrina maravilhosa que veio iluminar, veio nos abençoar, veio nos consolar, acima de tudo, né? Trazendo aí o alento, o bálsamo aos nossos corações. O tema de hoje que nós estamos trazendo, nos propondo a falar, é sobre uma situação que vem ocorrendo muito no nosso momento, né? Que são as cartas consoladoras. Eu tenho dito para as pessoas que estudam conosco, nós estamos tendo a oportunidade de estudar na casa que nós frequentamos aqui em Niterói, no Rio, falando o seguinte: depois do desencarne do nosso querido irmão Chico, as cartas consoladoras tomou uma proporção muito grande, né? Imensa. Até então, a gente falava das cartas, falava sobre o grupo do Chico. Ele nos trazia, como se ele fosse o único, né, que nos trouxesse todas as informações do plano espiritual. Quantas pessoas que perdiam seus entes queridos, saíam das suas moradias, do seu estado, do seu município, e procuravam Chico lá em Uberaba para receber, de acordo com o seu merecimento, uma carta consoladora. Aí a gente entra numa primeira questão. Chico sempre nos dizia que o telefone sempre toca de lá para cá, né? Que nós, muitas das vezes, nós ansiamos muito por recebermos a carta dos nossos entes queridos, mas muitas das vezes a gente cruza os nossos braços e ficamos aqui na espera de recebermos uma carta sem nada fazermos. Eu me lembro de um fato, de uma palestra que eu ouvi na década de 80, que falava sobre a reencarnação, né? E falava sobre a dor de uma mãe que perdia uma filha de 4 anos, né? E essa filha, a mãe muito desorientada após o desencarne da filha, que foi assassinada, tirada alguém recebeu no colégio, né? Foi até a porta do colégio, pegou essa garotinha e no caminho veio assassiná-la. E a mãe ficou desorientada, ela não sabia o que fazer mais, né? Até que alguém, vendo o seu sofrimento, deu a ela uma sugestão: procura Chico Xavier, aquele espírita lá de Uberaba, quem sabe ele não possa te trazer algum conforto e alento ao seu coração. E ela pensou, ela falou assim: meu Deus, eu vou. Seja feita, né, a vontade de Deus, seja o que for. E ela saiu de São Paulo, né, interior de São Paulo, foi até a região de Minas, Uberaba, para tentar receber. Ela soube que seria todos os sábados, né? E ela foi. Só que quando ela chegou lá, as senhas já tinham sido distribuídas, já de manhã cedo, né? Porque a procura era enorme, muita gente. E ela entrou em desespero, ela começou a chorar na fila, ali no meio das pessoas, no seu desespero. E as pessoas ficaram assim assustadas, vendo aquela mãe sofrendo, chorando com tanta dor no seu coração. Aí uma mãe se aproximou e perguntou: o que aconteceu? E ela conta: assassinaram a minha filha. E conta tudo o que aconteceu no desencarne da sua filha. E aquela mãe que ouve ali aquele relato, né, e padece daquele momento da mãe, fala assim: olha, o meu filho sofreu um acidente já há alguns anos, e todos os sábados eu venho aqui na esperança, na expectativa de receber uma carta das mãos de Chico Xavier. Vá no meu lugar, está aqui a minha senha, a sua dor é maior do que a minha nesse momento. E a mãe ali, sem saber o que fazer, abraça aquela outra mãe, agradece, e assim passam-se as horas. E inicia o trabalho à noite na casa espírita onde Chico estava. E a primeira carta a ser lida, que Chico costumava fazer, né? Psicografava, e depois ele fazia questão de ler as cartas. E ela fala que a carta era para uma mãe que não estava ali naquele momento, e que ainda estava lá fora, que ela tinha vindo com outras pessoas e estava aguardando. E ele relata, ele começa a falar da carta, que mais ou menos diz assim: mamãe, eu ainda não tinha condições de vir aqui trazer-lhe alguma notícia a meu respeito, mas o seu ato de caridade, de amor ao próximo, fez com que eu tivesse a permissão, a autoridade da espiritualidade maior de aqui estar. Tanto
que eu ainda me encontro acamado. Vim aqui na cadeira de rodas trazidas pelas mãos bondosas desses enfermeiros espirituais. E relata o que aconteceu do acidente até aquele momento. E a segunda carta é a da criança, que Chico relata todo o seu sofrimento, né? Que traz o alento do sofrimento da mãe, que dizia que a mamãe não precisava se preocupar, porque a maior dor da mãe era justamente o momento que aconteceu o desencarne. Ela acreditava que o bebê, que a criança, tinha 4 anos, havia sofrido muito nas mãos daquela assassina, que tinha sido uma mulher, né? E ela relata que não, que antes mesmo de ser desferido os primeiros golpes, né, no seu corpinho pequenininho e frágil, a espiritualidade já havia retirado do corpo para que ela não pudesse ver nada. Ela foi adormecida e não sentiu, não viu nada. Que ela então não soubesse. E pediu uma outra coisa para a mãe, que a mãe fosse procurar a assassina que já estava presa na penitenciária em São Paulo e levasse ela um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que perdoasse aquela mãe. Olha, né? Mas aí a gente volta nas cartas consoladoras. Primeiro daquela mãe que toda semana ia na expectativa de receber uma carta. Como que ela estava fazendo para buscar que esse telefone tocasse lá para cá? O que ela estava fazendo na sua vida? Sua dor, o seu sofrimento eram suficientes para que ela pudesse receber notícia em relação ao seu filho? Olhem a primeira frase que o filho fala, né? Eu não tinha nenhuma condição ainda de vir aqui, mas o seu gesto de caridade, de amor ao próximo, se doando ao próximo, né? Fez com que eu tivesse a permissão de aqui estar. Ainda não tenho condição, mas o seu ato foi tão forte que aqui eu me encontro, na cadeira de rodas ainda, a trazer notícias. A mãe, né, com seu gesto de doação, de se doar, de fazer um ato de caridade, fez com que o filho tivesse condições, de onde quer que ele estivesse, de ir e lhe dar notícia. Quanto de nós estamos necessitados, queremos, muitas das vezes apenas por satisfação nossa. Eu quero saber apenas como que o meu filho está. Nós temos diversas oportunidades estamos tendo diversas oportunidades de estarmos com os nossos filhos após o desencarne. Eu lembro que o esposo da minha filha, quando ela desencarnou, ela dizia, eu nunca sonhei com ela, eu nunca estive com ela. E eu falei, estranho, porque todos os sonhos, todas as vezes que eu estive com ela na espiritualidade, você estava presente. Aí eu relato uma das noites do sono, e que eu estava conversando, ela sentada na cama do jeito peculiar, como um índio, com as suas pernas dobradas, e eu conversando com ela, e 3, 4 metros estavam os 3 irmãos conversando, juntamente com o Paulinho, né, e outras pessoas que estavam ali, todos eles conversando, como se nós fosse uma coisa natural, e é natural que nós vivemos. Só que quando nós voltamos para o nosso corpo, a gente se esquece desses encontros que nós estamos tendo na espiritualidade. Chico nos diz que a saudade é uma porta que liga os 2 mundos e que nós temos a oportunidade de matarmos essa saudade através dos nossos sonhos. Quando nós fazemos por merecer, né, a espiritualidade nos atende, nos leva e permite que nós, ao retornarmos ao nosso corpo, nós possamos trazer essas lembranças da recordação dos nossos sonhos. Será que nós estamos necessitados realmente de sabermos notícias? Ou seria apenas por aliviar os nossos corações? E o que nós fazemos em contrapartida a isso? O que nós estamos fazendo em relação a isso? Nesses 13 anos que desencadeou após o desencarne da minha filha, várias mensagens ela encaminhou, inclusive para a filha, num momento difícil onde a filha, né, havia perdido um primo que foi assassinado. E esse é um grupo que às vezes eu passo a informação desse grupo, um grupo de Goiânia, né, que atesto, né,
a afirmação de que realmente é um grupo sério, né? E que eu posso realmente apresentá-los. E esse grupo que é lá de Goiânia, como é que saberia em relação, né, do assassinato do primo? Então a carta traz todas essas informações, que esteve presente desde o início, que o primo estava sendo cuidado, já estava sendo cuidado juntamente com a espiritualidade, que ela estaria acompanhando todo o processo. Então a gente começa a juntar. O que são as cartas consoladoras? A gente vê hoje uma expansão, né, muito grande, e nos preocupa isso. No próprio Facebook, só essa semana eu vi 3 páginas diferentes, as pessoas pedindo informações, pedindo cartas consoladoras, e outras oferecendo o trabalho de emitir cartas consoladoras. E isso me preocupa, né? Porque a necessidade das pessoas são muito grande de querer saber como estão seus entes queridos. Então a gente pega uma carta dizendo: eu estou bem, estou trabalhando, eu estou estudando, mas não traz nenhuma informação, particularidade da família ou do acontecimento. Não tem como. Eu lembro de uma das cartas da minha filha que ela nos enviou. Havia muitas pessoas que questionavam o amor dela, que ela dizia sentir por mim. E todo mundo dizia que aquelas cartas eram fruto da minha consciência. Eu estava falsificando, eu estava fabricando, estava trazendo aquelas cartas, dizendo que eram outras pessoas. E algum tempo decorrido, desde o início, o seu ex-esposo nos trouxe uma carta que ela tinha escrito por seus punhos, que ele achou na casa dele, fez me entregar. Você precisa estar com essa carta, porque afinal de contas ela mandou para você, mas ela não chegou até você. E hoje ela está comigo. E nessa carta escrita por ela, num lado ela traz um hino maravilhoso evangélico, né? E no outro ela fala, né, do amor que ela sentia por mim. Ela fala: eu amo minha mãe do fundo do meu coração, mas o amor que eu sinto pelo Senhor é uma coisa que não tem como explicar. E a gente realmente, Deus pequenininha, tinha muito ciúme de qualquer pessoa que se aproximasse de mim. Então, se nas cartas não houver alguma coisa que identifique, a gente tem que colocar um ponto de interrogação, né? A gente tem que colocar um ponto de interrogação. Recentemente, uma mãe me enviou uma carta que ela pediu a uma pessoa, pagou uma pessoa para trazer informação sobre o seu filho. E ela pediu que eu pudesse ler, que ela estava radiante de felicidade. Ela estava muito feliz de ter recebido aquela carta. Mas quando eu fui ler, a carta não tinha nada versus nada, nem mesmo da vida espiritual. A gente, como espírita, a gente tem que sempre colocar um ponto de interrogação, uma dúvida. Kardec sempre nos fala aí sobre isso, né? E em relação à minha filha, eu tive diversas pessoas. Uma delas foi até um fato muito inusitado, que ela me ligou assim de manhã cedo, num determinado dia, e falou: sonhei com a sua filha. Nós nunca tivemos ligação, né? Nunca tive uma ligação muito forte com ela. Ela era amiga do meu marido, como seu filho é muito amigo do meu marido, mas eu nunca tive nada. Eu tinha até ciúme dela em relação a ele, mas eu via que era amizade por causa do seu filho, estamos sempre juntos, né? E eu tinha uma certa preocupação e ciúme realmente dessa relação. Até eu sonhei com ela essa noite. E ela me traz os sonhos de tudo aquilo que a minha filha trazia nas cartas, nas comunicações que ela tinha a oportunidade de estar comigo. Como me trazer? Falar assim, às vezes você tem dúvida. Então, alguém de fora lhe trará o que eu venho dizendo ao Senhor. E foi assim. Ela traduz, ela mostra-me passo a passo da onde ela estaria, né, com quem ela estaria. E ela até depois da carta, depois que ela me liga, ela fala assim: Célio, será que ela veio trazer alguma notícia? Será que eu vou morrer? Ela está dizendo para mim isso? Eu comecei a rir, falei: não, nada disso. Ela apenas usou você como um instrumento para dizer assim: meu pai, o senhor está certo em duvidar, mas tudo que eu lhe trago é verdade. Então traz o testemunho de outras pessoas. As cartas consoladoras, se nós não pegarmos e lermos alguma coisa que identifique que ela seja real para nós, dizer que está com saudade, dizer que está trabalhando na espiritualidade, dizer tantas coisas que são coisas vazias.
se não trouxerem primeiro conforto ao seu coração, de você ter certeza de que a carta seja realmente do filho que desencarnou, do ente querido que desencarnou. Uma mãe que me enviou uma carta, logo nas primeiras frases, eu tive que parar. Eu já via que não tinha nenhum fundamento, um espírito trazia aquelas informações, sendo que o que estava ali relatando era até mesmo irreal no mundo espiritual que nós conhecemos. Dizer que estaria no céu, vivendo entre as nuvens, né, com os bons espíritos, com os anjinhos passeando, a gente realmente tem que lastimar primeiro para essas pessoas fazerem o uso dessa aproximação, mexendo com os sentimentos das pessoas, e o outro é as pessoas não conhecerem. É necessário nós conhecermos. As cartas consoladoras, elas vieram para consolar, trazermos um alento aos nossos corações. Um jovem uma vez falou comigo assim, logo assim que a minha filha desencarnou em 2011, como é que você tem certeza que é a sua filha que vem falar com você? Como é que você tem certeza que não seja um demônio que esteja ali falsificando a mensagem dela, falando por ela? Eu falei assim, porque você não tem filho. Porque se você tivesse um filho, uma filha, você saberia quando um filho se aproxima da gente. A gente sabe quando um espírito se aproxima da gente. Eu sinto quando esse espírito que me acompanha já há muitos anos, quando ela se aproxima de mim, eu sinto a sua presença. O meu coração se enche de paz, de harmonia, o meu peito se estufa. A sensação de paz, sensação de serenidade é muito grande. Como que eu não vou sentir a presença da minha filha? Tanto que lá atrás, com 89 dias do seu desencarne, quando ela foi levada até a mim, na casa espírita no qual eu frequentava, a médium ela diz assim, Célio, você não sabe quem está chegando. E eu, fechando meus olhos, eu falei, sei sim, é minha filha. A gente sente, né? Então, se você pega uma carta consoladora, se você lê uma carta que ela não tenha nada, nenhuma coisa que possa trazer no seu fundamento. Chico, quando nos trazia as cartas consoladoras, ele falava do pai, da mãe, da avó, dos tios desencarnados, né? Não tinha dúvida, até mesmo a justiça brasileira reconheceu, através da carta de Francisco Cândido Xavier, a inocência de um jovem que estava sendo acusado de um crime. E aquele que morreu, ele diz que não foi intencional pelas mãos de Chico, e sim um acidente. As letras eram idênticas, né? Eu lembro que na época havia um perito que queria de todas as formas desmascarar o Chico, e entrou firme, né? Como nós dizemos na gíria, entrou solando nessas informações para tentar desmascarar o Chico. E pegando mais de não sei quantas mil mensagens de Chico, ele comparou as letras, né, as assinaturas, e depois ele falou assim, daquele que não acreditava, hoje eu sou o maior fervoroso em relação a Chico, eu acredito, confio, tenho plena certeza de que não é ele que escreve tudo isso. Se a justiça reconheceu, por conta nós diremos. Mas a partir de então, como uma grande necessidade do povo que quer receber as suas cartas, não procuram se identificar com isso, né? Não procuram as informações. Nas cartas que a minha filha enviava, ela trazia apelidos de pessoa, da mãe, dos irmãos, falava de certa situação, falou com o irmão que se o tempo fosse, queria que o tempo tivesse uma roldana para que eles pudessem parar, né, voltar ao tempo e acabar uma conversa inacabada, que só os dois sabiam o que tinha acontecido. Então são coisas que a gente traz e fala assim, realmente nessa carta eu posso confiar. Mas infelizmente ainda há pessoas que usam a espiritualidade para seus ganhos próprios, né? E nos toca, a gente fica profundamente triste do espiritismo, da doutrina espírita, essa doutrina que veio para consolar, sendo consolador prometido por Jesus, que nos acalenta. Por quê? Porque nós sabemos da imortalidade da alma, que aqui nós estamos de passagens, e espíritos imortais que nós somos, nós continuamos as nossas existências na vida espiritual. E há pessoas aqui que se encontram que, usando da dor do seu próximo, fazer, né, a tristeza de
falsificar, de trazer falsas informações e a trazer a dor para as pessoas, em forma de alento. Mas temos que reconhecer, temos que ter muito cuidado com tudo isso. Por isso que nós hoje aqui estamos com esse propósito, de alertar todos vocês. Não acreditem em tudo que a gente vê, que as pessoas possam, eu posso fazer, me procure, eu estou fazendo as cartas consoladoras, eu trago as informações da espiritualidade. Lembremos de que o telefone sempre toca de lá para cá, né? De lá para cá, e se eu aqui estiver fazendo o quê? Algo de bom. Se eu estiver aqui com meus braços cruzados, levando a minha vida, criando tumulto, conflito, brigas, como é que eu vou ter a aproximação desse ente querido até mim? Lembremos-nos do caso da mãe, né? Que ela dizia que todos os sábados iria ali à procura de uma carta através de Chico e não conseguia. Mas no dia que ela se doeu, deu aquela sua senha para uma outra, verificando que a dor da outra era maior do que a dela, qual foi a primeira carta que Chico leu? Foi do Espírito do Filho. Que assim nós possamos ser. Vamos ficar com nossos braços cruzados, vamos trabalhar que a espiritualidade, vendo as nossas necessidades, nos oferta os sonhos para que nós possamos estar com os nossos filhos, com os nossos entes queridos e trazermos o alento e o consolo aos nossos corações. Quanto às cartas, não acreditem em tudo aquilo que lhes vem às mãos. Chico, Kardec e Jesus, né? Esse elo fortalecido nos traz aí o alento muito grande aos nossos corações. Emmanuel falou para Chico, né? Se algum dia ele saísse de Kardec e de Jesus, que esquecesse. E nós hoje aqui na nossa simplicidade, na nossa humildade, na nossa pequenez, dizemos que Chico, Kardec e Jesus, essa tríplice aí, se nós sairmos fora desse conceito, esqueça-nos, estaríamos tentando ludibriar vocês, e esse não é o nosso propósito. Muita paz, que Jesus os abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.